Brasil Colônia. Eu tenho certeza que você se lembrou de quando aprendeu isso na escola, mas você realmente sabe como foi o período colonial do Brasil? Porque esse período tem muito mais segredos e detalhes que você nunca tinha visto antes, e que ao se juntarem, formam uma história muito maior do que você se lembrava. E é nesse vídeo que você vai aprender tudo sobre o Brasil Colônia. Lembrando que essa é a parte 2 do vídeo sobre o Brasil Colônia, então é muito importante que você tenha visto a primeira parte. Caso não tenha visto, o link está na descrição para você ver, pois ela é essencial para entender os acontecimentos desse vídeo. Agora que você assistiu, salve rapaziada, Senina Casa History, eu sou o Negão e estamos de volta hoje para a segunda parte do vídeo sobre o Brasil Colônia, o Brasil holandês, que é um período bem importante dentro do período colonial como um todo. Então deixa o likeão para fortalecer a tua alemão e vamos nessa. Bom, rapaziada, pra gente começar naquele pique, no final da primeira parte, eu falei que por conta da alta produção de açúcar aqui no Brasil, vários países europeus tentaram invadir o Brasil para tomar essas estruturas para si e, consequentemente, a produção açucareira. Guarda muito bem essa informação que já já vai ser bem importante para esse vídeo. E para a gente começar na de verdade, em 1578 acontece um fato muito importante para o vídeo de hoje. Assim como eu expliquei no vídeo sobre a Guerra das Duas Rosas, que está aqui na descrição para você ver, quando o rei morre e não deixa filhos, o sucessor deveria ser o parente mais próximo desse rei. Nesse caso, o rei de Portugal na época era Dom Sebastião, que foi de Vasco e não deixou filhos. E com isso, teve uma treta imensa entre os parentes da família real, e várias pessoas aparecendo dizendo que tinham direito sobre o trono real, e uma dessas pessoas era Felipe II. O problema disso é que Felipe II era rei da Espanha e foi a Portugal dizendo que era descendente de Dom Manuel. Obviamente o povo não gostou da possibilidade de um rei espanhol assumir Portugal, então em 1580 Felipe II invade Portugal e unifica os dois países, que são chamados agora de União Ibérica. Por conta dessa união, todos os territórios e colônias que Portugal conquistou ao longo do tempo agora estavam em posse do rei espanhol, inclusive o Brasil. Felipe II resolveu não mexer muito por aqui, e por isso a mudança para a gestão ibérica quase que não teve interferência aqui no Brasil, e tudo seguia normalmente. Então, como a Espanha assumiu agora os territórios das colônias de Portugal, a Espanha também assumiria as tretas que Portugal tinha, principalmente com os holandeses. A Holanda até 1580 era considerada um domínio da Espanha, até que em 1581 acontece um movimento revolucionário e a Holanda se livra dos espanhóis e declara independência. Com isso, eles rapidamente se consolidam como um dos grandes centros econômicos da Europa, consequentemente fazendo muita grana com isso. Quem já não estava gostando disso há muito tempo era justamente a Espanha, e com a tentativa de acabar com esse crescimento dos holandeses, a Espanha lança o chamado embargo espanhol. Essa medida basicamente proibia todos os produtores e comerciantes das colônias ibéricas de fazer comércio com os holandeses. Isso quebrou legal as pernas dos caras, pois a grande fonte de dinheiro dos holandeses era o açúcar, pois a Holanda era o principal centro de distribuição do açúcar na Europa, e além de vários outros produtos como o pau-brasil, por exemplo. Para não continuar indo por baixo, a Holanda tinha que dar um jeito de continuar com o comércio, e com uma primeira tentativa, os holandeses resolveram atacar as principais fontes de produção do açúcar e tomá-las para si. Eles tentaram ataques no litoral da África em 1595 e em Recife em 1604, mas não tiveram tanto sucesso. Como o próprio governo holandês não podia continuar com o comércio de forma direta, eles tiveram que apelar para a PK. Ou seja, o jeito que eles encontraram foi criar a Companhia das Índias Oriental, ou seja, uma empresa privada criada e financiada pelo governo holandês para operar o comércio de forma indireta no Oriente, gerindo esse por lá. Mais para frente, em 1621, eles criaram a das Índias Ocidentais. Essa recebeu bem mais apoio financeiro e recebeu até permissão para usos militares, ou seja, eles agora poderiam formar um exército particular, inclusive criar colônias, e como primeira ação, eles planejaram uma investida no Nordeste do Brasil, que era a principal fonte de produção de açúcar na época. Uma miséria. Véi, pergunta básica de português. Vale. Quem manja de português vai saber sair fácil. No nome pica-pau. Como é? No nome pica-pau Pica-pau. tem um acento. Em qual parte desse nome se encontra o acento? Pica-pau. Tem um Exatamente. acento no pica-pau. Exatamente. Epa, já sei. Diga.
Sento na pia. Em 1624, eles botaram seu plano em prática, invadindo novamente Salvador. Só que essa invasão durou apenas um ano, pois a resistência local era muito forte, com português, indígenas e espanhóis se juntando para conter a invasão. E com isso, os holandeses ficaram muito no prejuízo e não tendo mais dinheiro para custear um novo ataque. Até que em 1628, os saqueadores holandeses conseguiram grandes roubos de navios comerciais, principalmente vindos da Espanha. E agora, tendo dinheiro, em 1630, os holandeses organizam uma grande frota de cerca de 56 navios para um ataque a Pernambuco, a principal produção de açúcar no Brasil na época. E vendo que os caras estavam muito apelão, o governador pernambucano Matias de Albuquerque resolveu fugir para o interior da capitania e por lá fundou o Arraial de Bom Jesus, que se tornou um grande ponto de resistência contra os holandeses, e resistiu por apenas 5 anos, mas conseguindo impedir o avanço das tropas holandesas do território pernambucano. Mas não era todo mundo que estava lutando contra os holandeses. Alguns donos de terras de Pernambuco se juntaram às forças holandeses como guias, ajudando os holandeses a passar mais facilmente pelo território pernambucano. O principal deles foi Domingos Calabar, e com a ajuda dos nativos, começou uma sequência de derrotas da resistência. Isso fez Matias desistir da resistência, mas antes disso, ele reconquista a cidade de Porto Calvo, em Pernambuco, e prende Domingos Calabar por traição, até que em 1637 a resistência era quase nula, e assim os holandeses acabaram conquistando a cidade de Pernambuco. Como qualquer conflito, essa guerra acabou destruindo boa parte da produção açucareira em Pernambuco, engenhos destruídos, safras perdidas e escravizados fugidos. Tudo que fazia a produção acontecer agora foi destruído, e esse detalhe é bem importante e já a gente vai usar. Para não arranjar mais inimigos e tranquilizar as coisas, a Companhia das Índias Ocidentais enviou Marechal de Nassau para comandar Pernambuco ainda em 1637, para reconstruir a região. Nassau, por meio da companhia, empresta dinheiro aos donos dos engenhos para recuperar as plantações, substituir e até aumentar o número de escravos. O governo de Nassau declarou o calvinismo com a religião oficial da região de Pernambuco, mas para evitar problema, era permitida a livre prática de outras religiões, como o judaísmo e o catolicismo, que já estava presente na região. Nassau também fez uma espécie de urbanização em Pernambuco, construindo casas, pontes, praças e até o calçamento de várias ruas, construindo até mesmo a cidade de Maurícia, que existe até hoje, além de trazer médicos para a saúde e intelectuais e artistas para incentivar a cultura na região. Todos esses feitos e vários outros fizeram Nassau ficar hypado em Pernambuco, mas os chefes da companhia alegavam que Nassau estava devendo parte do dinheiro emprestado para uso próprio, enquanto mesmo se defendia dizendo que seus chefes não entendiam o que Pernambuco e o Brasil estavam precisando. E toda essa treta acabou ocasionando a saída de Nassau do governo em 1644. Lembra que no começo do vídeo eu falei que o rei Espanhol tinha conquistado Portugal? Pois é, durante algum tempo em Portugal algumas tentativas de resistência aconteceram, mas nunca deram certo, até que chegamos na Revolução Portuguesa de 1640, onde a família Bragança, juntamente com o povo e até mesmo a burguesia, formaram uma revolução que tirou a Espanha do poder de Portugal, e assim começou na dinastia Bragança em Portugal. Isso vai ser muito importante, pois a reconquista de Portugal vai trazer algumas mudanças importantes para esse vídeo e para o Brasil colônia, como o acordo de paz entre Portugal e os holandeses. Como Nassau foi tirado do poder em 1644, a companhia começou a gerenciar por si mesma a colônia, tentando conseguir mais lucro com a produção do açúcar e dando uma de agiota, cobrando os empréstimos que eles tinham dado anteriormente aos donos de engenho, além de pressionar esses donos a pagar mais impostos e produzir mais açúcar. E como alguns não estavam conseguindo pagar essas dívidas nem aumentar a produção, várias propriedades foram confiscadas e tomadas dos seus donos, e a livre prática de religiões foi limitada, pois agora o catolicismo, por exemplo, estava proibido na colônia holandesa. Obviamente, com todas essas mudanças, o povo se revoltou e não queria mais os holandeses no Nordeste, e com essa motivação que em 1645 acontece a chamada Revolução Pernambucana, ou Insurreição Pernambucana, com os donos de engenho, indígenas e até escravizados se unindo para expulsar os holandeses. E após várias batalhas, com a do Monte das Tabocas e a dos Guararapes, os holandeses finalmente foram expulsos do Nordeste em 1654. Depois de tudo isso, a Holanda foi se enfraquecendo por meio de vários acordos de paz com Portugal, como o Tratado de Haia em 1661 e principalmente o último que foi feito entre esses dois, em 1669, que fazia a Holanda reconhecer o domínio de Portugal sobre o Nordeste brasileiro. Mas Portugal também não estava ficando bem das pernas. Desde a Revolução, Portugal gastou demais com ela. O preço do açúcar deu uma importante caída no mercado, e isso vai ser crucial tanto para esse vídeo quanto para a próxima parte. E para tentar melhorar as coisas, Portugal começou a fazer vários acordos com a Inglaterra para reaquecer a economia no país. Alguns deles permitiram a entrada maior de produtos ingleses, principalmente tecidos,
em Portugal. O problema disso é que, com o passar do tempo, a indústria portuguesa não tinha como se desenvolver, pois em Portugal havia mais produtos ingleses do que os próprios produtos portugueses, fazendo a economia nacional despencar ainda mais. Um desses acordos prevê que Portugal facilitaria a exportação de vinhos para a Inglaterra. Isso acabou virando a principal forma de Portugal se manter e pagar as contas. Para aumentar a produção de vinhos, os produtores de vinícolas começaram a tomar fazendas que plantavam os produtos, como arroz e feijão. O problema disso é que essas outras fazendas eram essenciais para alimentar a população, fazendo o povo passar fome. Sabe aquela piada que a gente faz com os portugueses na internet mandando eles devolverem nosso ouro? Pois é, e se eu disser que isso é mentira? Nessa época, Portugal estava tão endividado com a Inglaterra que o vinho não estava mais conseguindo cobrir as dívidas, então a gente vai apelar para o nosso ouro. Agora as dívidas estavam sendo pagas com o nosso próprio ouro, que estava ficando na Inglaterra. Portugal estava apenas lá para repassar esse ouro para os ingleses, sendo inclusive um dos principais fatores para a Inglaterra lançar a famosa Revolução Industrial, mas esse é assunto para outro vídeo. Além de tudo isso, os holandeses, antes de serem expulsos na insurreição pernambucana, levaram alguns recursos e começaram a produzir açúcar dentro das suas próprias colônias holandesas. Isso fez o açúcar despentar ainda mais no mercado e Portugal não poderia mais usar ele para pagar suas dívidas. Como agora o açúcar também queda livre no mercado, os engenhos do Nordeste entraram numa crise absurda, quebrando tudo e não terem mais como os donos de engenhos se manterem, principalmente Pernambuco, que foi onde mais a crise fez estrago. Essa crise foi tão séria que causou a famosa Guerra do Mascates, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, rapaziada. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, deu muito trabalho para fazer, então deixa o like, eu posso dar essa tropa da mão, eu comentarei também sobre o vídeo se você gostou, se você discordou, enfim, aqui na tela agora tá passando dois vídeos muito legais para você ver e continuar assistindo a Kaiser History. É isso, nos vemos na próxima, fique com Deus, valeu!